Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da palavra da paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a uma palavra de alerta, de despertamento para a igreja. Esta palavra é o pastor que tem asas mas não voa. Amém, irmãos? Existe por aí um autoproclamado pastor, um homem que nunca foi pastor da vida, mas que se proclamou-se mesmo pastor. E isto tem asas. Não é? Porque houve uma situação em que ele foi à casa de uma mulher que estava endemoniada. E ali a mulher estava manifesta, o demónio, ele, no lugar de expulsar o demónio, disse para a mulher endemoniada: olha para as minhas asas, eu também tenho asas como os anjos. E quando eu estou em guerra, elas se abrem. Vê como são grandes. Então, numa outra live, ele chorando disse: que saudades eu tenho do céu. Não vim daqui, vim do céu. Então ele veio do céu. Então ele é o quê? Um anjo caído. Se veio do céu, é um anjo caído. Não é? Porque um anjo de Deus não pode ser um anjo caído. Vá lá, bastéria e anda lá mais. Aleluia. Então é piada. Como é que este pastor, que diz que tem asas e que são grandes, para que é que ele tem as asas? É só para enfeitar? As asas deveriam ter alguma função, não é? As asas servem para alguém voar. Neste caso, as asas, quem é que tem asas? As aves têm asas. Glória a Deus. Xaramandaglaia seriai. Aleluia. Os pterossauros tinham asas, que eram serpentes voadoras, que a Bíblia menciona, serpentes ardentes voadoras, no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Aleluia. E também os morcegos, que são mamíferos voadores, têm asas. Então, esses três seres têm asas. Fora isso, quem é que tem asas? Temos os querubins e os serafins. Será que esse pastor é um querubim? Será que é um serafim? Amém? Eu pergunto, se ele tem asas, porquê é que ele não voa? Porquê é que ele tem que andar de carro? Porquê é que ele tem que andar de autocarro, de ônibus? Porquê é que, para viajar de cidade para cidade? Porquê é que ele, Xarai, que diz que já viajou para 16 países, tem que andar de avião? Então tu aí vês que há qualquer coisa que não joga. Ele tem asas, mas não voa. Amém? O pastor que tem asas, mas não voa. Vamos aqui refutar aqui essa ideia aí absurda que ele tem asas. Pastor que tem asas, mas não voa. Porquê é que eu meti pastor entre aspas? Porque ele nunca foi pastor. É um falso profeta. Amém? É um falso profeta enganador. Ele é um usurpador. Ele é um comedor de arroz e de feijão. Um comedor de dízimos e de ofertas, não é? Que deveriam ir para igrejas santas e deveriam ir para homens e mulheres que têm compromisso com a obra de Deus, e vão para um falso profeta que esbanja tudo em prazeres e deleites. Amém? Glória a Deus, esbanja a quase tudo em prazeres e deleites. Vamos aqui ver se isto procede, se ele é mesmo um anjo. Amém? Se ele é um querubim. Andakaya massamaya urramantolo vashandagai. Aleluia. Vamos aqui ver. Vamos ver se um homem pode ser um anjo. Salmo 8. Para rir. Tem asas. Então para que é que ele precisa não é? Para que é que ele precisa de se deslocar em meios de transporte? Ele voava. Não é? Se tem asas, voasse. Olha aqui. Salmo 8. Vamos aqui para o Salmo 8. Glória a Deus. Diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? Versículo 4. E o filho do homem para que o visites? Pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tu te puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então,
Então, peraí, quando Deus criou Adão do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida e foi tornado alma vivente no sexto dia da criação. Deus criou os anjos dias antes. Quem querer diga glória, diga aleluia. Porque Deus perguntou para Jó: onde é que estavas tu? Temos aqui a prova que os anjos foram criados em épocas diferentes e são diferentes. O homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas Deus deu a responsabilidade de dominar sobre a terra, dominar sobre as criaturas da terra. O homem não foi nenhum anjo. Olha aí, Jó, capítulo 38. Deus vai fazer umas perguntas a Jó. Amém. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus perguntou para Jó: olha, quando eu estava a fundar a terra, onde é que tu estavas? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, quando Deus fundava a terra, os anjos, aqui chamados estrelas da alva, glória a Deus, Andarammassaia, Andaclaia séria, o remanda, já haviam sido criados. Aleluia. E aqui a expressão, e todos os filhos de Deus jubilavam, que eram os filhos de Deus, se o homem não havia sido criado, são os anjos. Porque a expressão filhos de Deus Ben Elohim, se refere sempre, em todas as ocorrências, a expressão plural filhos de Deus, vem do hebraico Ben Elohim, se referem todas as vezes a anjos. Então, quando Deus fundava a terra, quando é que Deus fundou a terra? Fez sair a porção seca, chamou a porção seca terra. Quem queria dizer a glória no terceiro dia da criação. Já os anjos estavam criados. No primeiro dia Deus criou os céus, não é? E depois criou os anjos. Porque os anjos são os exércitos dos céus. São exércitos celestiais. A habitação dos anjos é os céus. Primeiro criou o lugar da sua habitação, provavelmente, e depois criou os anjos. Então, muito antes do primeiro homem ser criado no sexto dia da criação, do qual descende Jó, já os anjos haviam sido criados. Então, eu creio que aqui, não é, esse pastor está meio equivocado. Ele nunca leu a Bíblia. Como é que alguém se intitula pastor e nunca leu a Bíblia? O Raman Tolovashai. Não, então, se ele não é daqui, veio do céu e tem saudades do céu e vai voltar para o céu, então ele vai voltar a ser um anjo lá no céu. Agora repara aqui. Um dado interessante, para tu veres que o homem não tem nada a ver com os anjos, nada a ver. Em termos de criação, nós não temos nada a ver, absolutamente nada. Está em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6, que é o capítulo de julgamentos. Aleluia. Fala de julgamentos. Aleluia. Ripalabastéria. Oh glória. Ousa algum de vós, tendo algum negócio, tendo algum assunto contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais às coisas pertencentes a esta vida. Espera aí, então eu sou homem, vou julgar os anjos. Quer dizer que eu nunca fui anjo. Eu pergunto, Adão era um anjo? Não é? Se esse pastor, entre aspas, nunca foi pastor, se esse falso profeta era um anjo, então espera aí, meu irmão, onde é que está na escritura que Deus formou o Adão e que Adão já era um anjo? Antes de ser homem. Gênesis capítulo 1. Aliás, vamos aqui ao capítulo 2 de Gênesis. Olha o que é que diz aqui. Amém? Vamos aqui ler aqui esta porção aqui da Escritura, que diz, versículo 7, e formou o Senhor Deus
Ou seja, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, pegou no pó e formou ali o homem. Deu-lhe a forma que iria ter o seu corpo. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fez assim. E o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Então, Adão era anjo. Antes de ser homem, não, meu irmão. Porque nós havemos de julgar os anjos. E no relato da criação de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E, por isso, isto casa com o Salmo 8. Arrequei o homem para termos dele, ao filho do homem para que o visite. Seis que um pouco menor do que os anjos o fizeste. Porém, de glória e honra o coroaste, fazes com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos teus pés. Todos os ovelhos do campo e bois, e todas as aves do céu, e todos os animais da terra, todos os peixes do mar, e tudo aquilo que passa pela vereda dos mares. Então está bem claro aqui, nós devemos julgar os anjos. Nós não somos anjos, somos diferentes dos anjos. Nós nunca fomos anjos. Nunca tivemos asas, porque os únicos anjos que... Os seres angelicais que têm asas são querubins, também os serafins. Ramassa, Maia, Claia, Stério. Geralmente o anjo não tem asas. Então que anjo é esse que está aí a dizer: olha para as minhas asas, eu também tenho asas? É um anjo caído. É um fallen angel. Se ele fosse anjo, seria um fallen angel, um anjo caído. Mas ele não é anjo, ele é um falso profeta. Amém? Pregando um evangelho maldito. Um evangelho anátema. E o povo segue. E tem milhões de seguidores. Olha aí. E o que é que disse Gálatas, capítulo 1? O Rabassa, ele está pregando um evangelho satânico. Tem asas. Então porquê é que não voa? É o único pastor que eu conheço que tem asas, mas não voa. Então não serve para nada, só serve para enfeite. Nem enfeita, porque ninguém as vê. São asas invisíveis. Gálatas, capítulo 1. Amém? Que é para abrir a tua pestana espiritual. Gálatas capítulo 1, versículo Xandagai. Aleluia, versículo 6 ou 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Que evangelho é esse? Do culto aos anjos. Culto dos anjos. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, a um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Então se ele era um anjo lá no céu, tem asas como os anjos, não é? Veio do céu. É um anjo, ele está anunciando outro evangelho. Ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho, além do que nós vos temos, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema é maldito. E agora Paulo repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos repito. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Glória a Deus. Então, meu irmão, temos aí o anjo. Temos aí um pastor anjo. Ai, ai. Pastor, entre aspas, nunca foi pastor na vida, que tem asas, mas que não voa. Cuidado, meu irmão. Um falso evangelho sendo pregado. O evangelho anátema. O evangelho amaldiçoado. Muita gente está indo para o inferno através desse evangelho satânico. Amém? Então, se ele fosse um anjo, eu vou julgá-lo. Eu vou julgar, porque eu não sou anjo. Eu vou julgá-lo naquele dia. E vou-me lançá-lo no lago de fogo. Vou condená-lo ao lago de fogo. Andaramassai, porque é um anjo que pecou. Se ele é um anjo, está aqui disfarçado de homem. Amém? Então, até que o Senhor falou, isto é um despertamento, um alerta curto para a igreja. Cuidado com os falsos profetas na internet. Pastor que diz que tem asas, que são grandes. Olha para as minhas asas. Vê como são grandes. Eu também tenho asas como os anjos. E quando eu estou em guerra, elas se abrem. E depois ele... que saudade eu tenho do céu. Eu não vim daqui, vim do céu. Não é? Ainda diz que veio para restaurar ou para trazer a doutrina. Como se a doutrina tivesse sido arrancada algum dia da terra. Quando Jesus disse...
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E canta la master e anda la maia. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então sempre haverá igreja verdadeira, sempre haverá verdadeiro evangelho, verdadeira doutrina sendo pregada. Aleluia, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sobre ela. Todos podem dizer amém? Até que o Senhor falou, sai fora desse anjo e desses falsos profetas aí da internet, em nome de Jesus.